Já pensou no que acontece quando práticas de fé, que são super populares e reúnem milhões de pessoas, são chamadas de maluquice por um líder religioso? Bom, é exatamente isso que a gente vai analisar agora. Um sermão bem polêmico que questiona o rumo de algumas das vertentes mais importantes do cristianismo hoje em dia. O ponto central de toda essa discussão é a crítica, assim, bem direta de um pastor. Ele basicamente argumenta que certas práticas viraram um espetáculo, quase um circo, sabe? E que, na visão dele, isso se desviou totalmente da mensagem original da Bíblia. Então, a gente tem de um lado aquele culto mais vibrante, cheio de emoção, e do outro, uma abordagem mais quietinha, focada no estudo. O sermão que a gente está vendo aqui coloca essas duas visões de frente, uma contra a outra, e joga a pergunta no ar. Qual delas realmente reflete o papel do Espírito Santo? Para começar, a primeira crítica do pastor vai direto no coração de um dos movimentos mais influentes que existem, o pentecostalismo. Para ele, o problema principal pode ser resumido em uma única palavra: desordem. Ok, mas para a gente entender a crítica, primeiro a gente precisa saber o que é o pentecostalismo, certo? É um movimento muito focado nos dons do Espírito Santo, tipo o falar em línguas, que é inspirado lá no livro de Atos da Bíblia. Só que o ponto do pastor não são os dons em si, mas o jeito como eles aparecem hoje. E aqui está o ponto central da crítica dele. Ele não está dizendo que os dons, como falar em línguas, são errados. A questão para ele é que a manifestação disso virou uma coisa desordenada. Um espetáculo meio caótico que, segundo ele, acaba contradizendo o que a própria Bíblia ensina. Mas o que seria essa desordem na prática? Ele descreve um cenário assim: todo mundo falando em línguas ao mesmo tempo, mas ninguém para interpretar o que está sendo dito. Pessoas correndo, pulando, dançando de um jeito que ele vê como caótico, ignorando o que ele entende como a ordem que a Bíblia estabelece para o culto. Olha, e se o problema do pentecostalismo era a desordem, a crítica dele fica ainda mais pesada quando ele começa a falar do que chama de neopentecostalismo. Na visão dele, esse é um movimento totalmente focado em prosperidade e poder. Essa comparação aqui é chave para a gente entender o argumento. Para o pastor, o erro pentecostal é o exagero, a desordem. Agora, o erro neopentecostal seria bem mais grave. Seria abandonar a Bíblia para seguir novas revelações com rituais estranhos e um foco que ele considera excessivo na prosperidade. E bem no centro do neopentecostalismo, ele aponta para a teologia da prosperidade. Aquela ideia de que a fé é basicamente uma ferramenta para conseguir riqueza. Segundo o pastor, isso vira o jogo completamente, invertendo os valores e trocando Deus pelo dinheiro. Para mostrar o quão extremo ele acha que esse desvio ficou, o pastor cita exemplos que ele mesmo chama de maluquice. Coisas como rituais de marcar território ou pessoas comendo grama. Práticas que, para ele, não têm absolutamente nenhuma base bíblica. Ok, depois de criticar tanto, qual é a alternativa que ele oferece? Bom, o pastor volta para o que ele considera a base de tudo, o alicerce, uma passagem bem específica do Evangelho de João, que ele chama de o esclarecimento. Basicamente, todo o argumento dele se amarra neste versículo. Para ele, o propósito do Espírito Santo não é fazer um show, não é criar espetáculo. É, na verdade, convencer o mundo de três coisas que ele considera fundamentais: pecado, justiça e juízo. Ou seja, ele argumenta que a principal função do Espírito Santo não é criar essas experiências super sensacionais, é, na verdade, realizar essas três ações bem específicas no coração da pessoa e, assim, levá-la à salvação. Com essa ideia em mente, o pastor parte para redefinir dois conceitos que são super conhecidos no movimento pentecostal: o batismo com o Espírito e o batismo com fogo. Primeiro, o batismo com o Espírito Santo. Ele não concorda com a ideia de que falar em línguas é a prova de que isso aconteceu. Por quê? Porque para ele, isso acaba criando uma espécie de segunda classe de cristãos. Na interpretação dele, todo crente é selado pelo Espírito no exato momento da conversão, sem exceção. Depois, ele reinterpreta o batismo com fogo. Ele argumenta que, se a gente olhar nas Escrituras, o fogo quase sempre representa o juízo de Deus, a purificação, e não uma bênção especial ou um poder a mais para os fiéis. Então, depois de tudo isso, qual é a grande conclusão? O sermão todo pode ser resumido em um ponto central. O foco deve ser na convicção e não no espetáculo. O argumento final dele é que o foco da igreja deveria estar na mensagem mais fundamental do Evangelho, que para ele são as ideias de pecado, justiça e juízo, e não em coisas sensacionalistas.
No fim das contas, a crítica desse pastor acaba levantando uma questão que vai muito além de uma igreja ou de uma religião específica. Em qualquer sistema de crença, quem é que tem autoridade final para dizer qual é a interpretação correta dos textos sagrados? A reflexão fica aí, em aberto.